Senhor presidente, senhores deputados, eu não poderia deixar de falar aqui hoje sobre o que aconteceu na semana passada em Brasília, quando o Congresso Nacional sustou um decreto do presidente da República que majorava o IOF aqui no nosso país. Foi a primeira vez, depois de décadas, que o Congresso Nacional, através de um decreto legislativo, sustou uma medida do Poder Executivo. E as notícias dão conta que o presidente da República deve recorrer hoje ao Supremo Tribunal Federal contra esta medida, porque ela é inconstitucional. O Poder Legislativo tem atribuição de sustar algum decreto, resolução, alguma medida do Poder Executivo, toda vez que o Poder Executivo exorbita suas atribuições e edita, por exemplo, uma medida como, por exemplo, aqui no nosso Estado, eu já apresentei um projeto de decreto legislativo para sustar uma resolução do Detran, na época que estabeleceu aquelas vistorias veiculares obrigatórias e toda uma discussão que nós fizemos na época. Mas, no caso específico do IOF, é uma atribuição do Poder Executivo de baixar uma medida neste sentido, aumentando ou diminuindo os percentuais do IOF. E a Câmara dos Deputados, então, sustou, né, essa medida do Poder Executivo. E eu estou justamente colocando essa questão aqui para reforçar aquilo que já disse na semana passada, a situação hoje de um Congresso Nacional trabalhando contra o governo, mas contra a sociedade também, né? Hoje nós temos interesses outros que não o interesse público, o interesse da população, determinando as ações do Poder Legislativo no Congresso Nacional. Está claro que a Câmara dos Deputados vem trabalhando para prejudicar o governo do presidente Lula, impedir que o governo do presidente Lula possa governar e atrapalhar, inclusive, algumas medidas que são fundamentais para a manutenção das políticas sociais que o governo vem implementando no país. Eu quero lembrar que durante o governo Bolsonaro, o IOF chegou a 6,3%. 6,3%. E hoje está em 3,5%. Está em 3,5%. E essa cobrança, ela é uma cobrança em cima dos milionários. Dos milionários. E a gente vê muitas vezes aí nas redes sociais, dizendo assim, o governo Lula quer aumentar imposto. Quer aumentar imposto para quem? Não é para fazer terrorismo na cabeça das pessoas, não é para o picolezeiro, para o pipoqueiro, para aquele que tem uma vendinha no bairro, ele vai aumentar imposto para mim? Não! Esse IOF é para cobrar mais de quem ganha mais, de quem tem mais, para distribuir esse recurso em forma de programas sociais para justamente a população que mais necessita. Então, deixar claro, agora o Congresso Nacional, ele quer impedir que o governo governe, inclusive num semipresidencialismo,
deputado Pedrocian, num semipresidencialismo, esse Congresso aumentou as suas emendas parlamentares em torno de 50 bilhões de reais, dinheiro que poderia estar sendo utilizado nos programas sociais, nos investimentos da saúde, da educação, recursos controlados pelos deputados federais e senadores das emendas parlamentares. E ainda na semana passada, como um escárnio à Câmara dos Deputados, um deboche na cara das pessoas, aumenta o número de deputados federais. Concede a parte? Aumenta o número, vou conceder. Aumenta o número de deputados federais na Câmara. O Brasil está precisando disso, de mais deputados federais, para aumentar os gastos da Câmara, com gabinetes, com assessores, com verbas indenizatórias. Então é um Congresso que joga contra o governo quer governar e o Congresso não deixa. Que é uma atribuição do Executivo, majorar ou diminuir a taxa do IOF. É uma atribuição do Executivo. E o Congresso Nacional não pode suspender um decreto do Executivo quando é a sua atribuição fazer isso, né? Fazer essa regulação. Então, o que o Congresso quer é prejudicar o governo. Está pronto. O Congresso está fazendo política já, antecipando a disputa de 2026. É isso que o Congresso está fazendo. Inclusive, o governo Lula tem vários partidos lá do Centrão ocupando ministério, mas que na hora de votar alguma coisa que interessa à nação e ao governo, vota contra. Vota contra. Então, é uma cambada que tem que sair do governo, sair logo de uma vez, faz oposição, vai disputar o ano que vem e o governo Lula tem que dizer para a população por que está tendo dificuldade em algumas medidas de governar esse país, porque deputados do Centrão, e principalmente os bolsonaristas, fazem uma oposição ao Brasil, ao povo brasileiro, aos interesses da maioria da população. E sobre imposto, quem pode mais tem que pagar mais mesmo, senão nós não vamos ter justiça fiscal, nós não vamos ter diminuição das desigualdades sociais no país. Então isso está claro, o governo quer taxar os super ricos, quer acabar com super salários, quer arrecadar justamente para poder fazer a distribuição através de políticas sociais ao povo brasileiro. Obrigado, presidente.